Vamos lá, meus amados, a mais uma explicação. Adão, o termo Adão no hebraico, só veio a se referir a uma única pessoa muito tempo depois. Antes disso, o termo Adão se refere à humanidade. Então, por exemplo, em Gênesis 1, 26, onde está escrito homem, ali consta Adam em hebraico. Em Gênesis capítulo 2, quando também se refere ao homem feito do barro, também diz Adam, porque diz respeito à humanidade. Tá? Depois Adam, quando o primeiro, vamos dizer assim, da humanidade, ele então chama a sua mulher de Havá, que seria, como que eu posso dizer, a primeira das mulheres, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? Na Bíblia, fala-se de duas criações. E aonde os teólogos se confundem é porque Adão tanto consta no capítulo 1 quanto no capítulo 2, mas são diferentes, porque o Adão do capítulo 1, ele foi criado do nada, ele foi feito, façamos, e ele foi feito. Macho e fêmea simultaneamente. Já no capítulo 2, ali ele foi modelado da terra, modelado no barro. O problema é que o termo Adão, eles dizem que vem de Adão, tirado da terra. Só que eles não entendem que pode ser tirado da terra em alguma circunstância e outra formado, veja bem, formado na terra e outro feito na terra. Então, da essência na local. Então, em Gênesis 1, aquele Adão ele foi formado na terra. Já o do capítulo 2, ele foi formado da terra, por isso ele precisou ser modelado. Um foi feito para habitar e dominar, e o outro foi formado dela, como alguém que seria responsável em cuidar de um jardim que fora feito, que constava, que se situava, no caso, no Éden, no Gar Éden. No Éden tinha o seu jardim, Gar Éden, jardim do Éden. Então tinha o Éden e tinha um jardim lá. E esse homem foi feito da terra daquele lugar, modelado ali e colocado ali. E da sua costela veio Havá, Eva, a mãe de todos, segundo eles. Só que haviam duas criações, e isso é muito fácil de se compreender, porque Adão, a priori, teve dois filhos com Havá. Um era do maligno, que era Caim, e o outro, Abel. Caim matou Abel. Isso, lógico, depois da expulsão de Adão e Havá do jardim, foi que eles tiveram esses dois filhos. Então, depois que Caim matou Abel, ele foi para uma região, e nessa região ele encontrou uma mulher e se casou com ela. Da onde veio essa mulher? Se Adão só tinha dois filhos. Aí tem alguns que teorizam dizendo que ele tinha várias filhas e que Caim pegou uma das filhas. Isso é heresia. Ele só tinha dois filhos. Caim matou Abel, sobrou Caim. Caim foi para uma outra região e lá ele encontrou uma mulher e se casou com ela e teve filhos. Da onde veio essa mulher? Essa mulher descende da primeira criação. Naquela primeira criação, aquele primeiro Adão,
que foi feito do nada, criado do nada, ele tinha uma mulher chamada Lilith. Daí vem toda essa ideia de Lilith. Quem é Lilith? Que os judeus falam que foi a primeira mulher de Adão. Não, ela foi a primeira mulher do primeiro Adão. E Havá foi a primeira mulher do segundo, vamos dizer assim, de um segundo Adão. Ah, mas o Messias foi chamado de o segundo Adão. Ele foi chamado de o segundo Adão em referência ao do jardim. Por isso que ele disse para o ladrão da cruz: ainda hoje estará comigo no paraíso, no Gar Éden. Pegaram? E não aquele outro, aquele primeiro que foi formado. Vocês entenderam mais ou menos? Então tem muitas ideias que surgem aí por confusão, por não terem essa compreensão. Aí você vai ver o apóstolo Paulo falando de um único homem encheu toda a terra. Verdade, né? Noé descendia do Adão que foi formado da terra, certo? Então dele preencheu-se toda a terra, mas do primeiro já existiam pessoas na terra. Tanto é que Caim foi se envolver com uma das filhas descendentes desse povo e gerou filhos com ela, vamos dizer, um cruzamento de duas espécies diferentes. Então o que nós temos que entender é que o termo Adam se refere à humanidade, não a uma exclusiva. Não a uma exclusiva. Vamos lá. Vamos entender isso aí. Negro gera negro. Loiro do olho azul, loiro do olho azul. Ruivo gera ruivo. Chinês gera chinês, assim como japonês, todo o povo aí de olhos puxados, aí, todo o meu respeito, mas gera igual. Agora, dentre eles existem subespécies da mesma linha, que são mais baixos, mais altos, certo? Mais claros, mais escuros, mas não ao ponto de a tonalidade da pele ser excessiva, como você pegando um branco e um negro, por exemplo. Não. São tons dentro da cor. Agora é óbvio, quando há o cruzamento das raças, daí sim vem aí uma mistura que muitas vezes é linda. Só que o que ninguém explica, e os geneticistas sabem do que eu estou falando, é que ao cruzar as raças humanas, há o enfraquecimento da espécie. E daí então surgem cânceres e uma série de outras coisas. Não estou falando isso por racismo, até porque minha mãe era negra, meu pai era branco, e eu descendo dos dois, e ainda descendo de judeu por parte do meu avô materno, de italiano e português por parte dos meus avós paternos, enfim. Então não estou aqui pregando racismo, estou falando para vocês o que é real. Você já reparou que quando um animal cruza com outro, eles chamam de vira-lata, né? Usa esse termo vulgar, vira-lata, que na verdade eles se tornam um híbrido, né? Uma mistura de dois tipos de cachorros diferentes, né? Dois tipos de gatos diferentes. Surge ali uma espécie distinta que eles não podem nem dar pedigree, porque eles falam pedigree, porque eles falam que foi corrompido, né? É chamado de vira-lata. Não que nós sejamos vira-latas, por favor, estou querendo explicar isso aqui para vocês entenderem. Quando há um cruzamento de espécies, porque cada espécie ela foi criada para que em seu habitat ela pudesse ter resistência ao meio ambiente em que ela vive. Então, quando há esse cruzamento, há enfraquecimento. Pode ser que haja fortalecimento? Sim, mas na maioria dos casos, enfraquecimento. Daí surgiram as inúmeras doenças, pestes, pragas, cânceres que assolam a humanidade até hoje. E que os geneticistas sabem disso, os cientistas sabem disso, mas não podem falar porque isso é visto como uma ideia preconceituosa, racista, essas idiotices todas que o mundo ignorante usa para não querer ser inteligente, para não querer ver o óbvio. Entenderam? Shalom.